Estamos começando mais um Pod Bom. Eu, Jorge Simões, com meu amigo Posse Bom. Isso aí, Jorge. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Pod Bom. Estamos aqui hoje junto com o Jorge Simões e o nosso convidado especial, senador Álvaro Dias, senador, governador, presenciável, uma história aqui do Paraná, uma alegria, uma honra estar aqui com você, senador. A honra é minha, viu, Poço Bom? Estar ao lado de gente do bem, né? Jorge, você. Eu tenho dito que a política é um chão de incompreensões, de injustiças, de ingratidão, de traição, mas é um lugar também de gente de bem como você e pessoas que são fundamentais para que a sociedade não perca esperanças no futuro, né? Então é bom. Você é vereador hoje, pode ser deputado amanhã, não é? Depois pode ser prefeito, enfim. Nós temos que valorizar os homens de bem, as mulheres de bem na política nacional. Que honra ter Álvaro Dias na bancada do Pod Bom. Político honesto com uma história vasta. 1983. É ali? É ali que começou a história do Álvaro Dias? Não, começou antes. Em 83, senador, né? Ah, começou bem antes. Começou antes como Começou vereador, né? Como vereador, né, Álvaro? Vereador em Londrina, eu tinha 22 anos de idade. Comecei como vereador, é claro, nem pensava em política, né, nessa época, mas houve uma insistência do professor, né? O professor Olivier Gabardo, que era diretor da faculdade onde eu estudei. Ele insistiu, dizia, mas eu, política, não. Eu vim da roça, não tenho... sou tímido, né? Não vou mexer com política. E depois a minha família não quer, né? Então, aí ele falou, então eu vou na sua casa. Minha família morava em Maringá, eu estava em Londrina, né? Então, aí pegamos o carro, fomos lá. Sabe o que meu pai falou? Meu pai diz assim, olha, não vou proibir você de ser político, porque um dia você vai me acusar de não ter feito aquilo que queria fazer. Então vai, faça o que você achar melhor. Mas cuidado, viu? Eu já vi muito político ir à falência. Se ele estivesse vivo, ele ia dizer, eu já vi muito político ir ser preso. Quantos anos nessa época, senador? Quantos anos que o senhor tinha nessa época? Eu tinha 22 anos, né? Já era radialista? Eu trabalhava no rádio, em Londrina, eu já tinha terminado a faculdade já, né? Mas terminei a faculdade e continuei lá em Londrina, né? No rádio. Então nós estamos e falando... lecionando também. E antes do senhor entrar... Olha que bonita essa história, hein, Jorge? Uma história que muita gente não sabe. Antes do senhor entrar na carreira política, foi pedir bênção pro pai. Tive que pedir para ele, né? Naquela época era assim. Aliás, ele teve que fazer uma escritura de emancipação quando eu fui lecionar, porque eu não tinha maioridade ainda, né? E para lecionar, fui convidado para lecionar no Colégio São Paulo, lá em Londrina, e aí ele teve que fazer uma escritura de emancipação. Outros tempos, né? Outros tempos. Então... É professor de história, senhor? Na verdade, eu lecionava Organização Social e Política Brasileira, na época, Problemas Brasileiros, né, que era o nome das matérias da matérias época. Que tinha. E depois eu tinha sido convidado para lecionar na Universidade de Londrina Introdução aos Estudos Históricos, né, que era uma professora chamada professora Dulce Alho, e ela me convidou para ser assistente dela e iniciar o magistério na universidade. Mas aí eu fui eleito deputado estadual e vim para Curitiba, né? Aí vim para Curitiba e aí deixei o rádio, que foi um erro, né? Porque podia ter continuado no rádio em Curitiba, e deixei o rádio e deixei de lecionar também. Aí fui exercer mesmo atividade de deputado estadual, né? Apenas no sábado eu deixava Curitiba, ia até Londrina. De Londrina, eu nasci isso na sexta-feira. Terminava a sessão aqui, na Assembleia, ia para Londrina, de carro. Aí de Londrina, no sábado, ia para Pucarana, na TV Tibagi,
tinha lá o Bom da Notícia, né, era o nome do noticiário, o Bom da Notícia, e eu substituía o apresentador do sábado. Era 2 apresentadores e uma apresentadora, né? No programa chamado Bom da Notícia, aí sempre um folgava no sábado e eu substituía. Comecei lendo notícia no teleprompter, né? Aí um dia eu dei um golpe no pessoal. Eu disse, olha, esse negócio de ler no teleprompter, eu estou acostumado no rádio. Aqui na televisão, ler no teleprompter me atrapalha um pouco, olhar lá e olhar... Né? E a câmera não era do lado? Aliás, não era teleprompter, não tinha, era no papel. Era no papel, uma Você folha tinha do que lado, ler, né? tinha que ler no papel. Então, e o pessoal que está aqui, está habituado, está a semana toda, né? Então, eu falei, por que eu não faço um comentário de improviso ao invés de ler notícia, né? Aí, aquele tempo era meio confuso, né? Era uma briga política da época. O Paulo Pimentel, que era o proprietário das emissoras, né? E ele estava em briga com o governador do estado, que era o Haroldo Leão Pérez, que depois foi cassado. Nós estamos né? falando de que ano? Isso aí é a época de... Deixa eu ver... Década de 70, né? 70. Década de 70, que eu era deputado estadual. Então, aí eu comecei a fazer os comentários, né? na TV. Às vezes, eu pegava muito forte do outro lado, no governo federal, que era a Arena, eu era MDB, pegava muito forte e me tiravam do ar. Reclamavam com o Paulo, tira ele do ar. Aí eu ficava fora, tinha um amigo meu que era o comandante lá, o Nassib Jabur, aí eu saía fora, aí passava um mês assim, eu voltava, ele, não está na hora de eu voltar? Ele, calma, guri, calma, guri. Aí esperava mais um pouco, de repente eu voltava, né? Então eu tive idas e vindas, né? Que foi a televisão que me deu aquela fantástica votação de 74, né? Que é a maior votação da história do Paraná, proporcional. Para deputado. Deputado federal. Eu fiz 10% dos Ô, votos louco. para deputado federal, o que corresponderia hoje, nós temos 8 milhões de eleitores, 800 mil votos hoje. É muito voto. Para deputado federal. Então é uma votação histórica que não foi ainda atingida batida, como porcentagem. Né? Se fosse hoje sozinho, o senhor faria 4 cadeiras. Pois é. Era uma... Aliás, isso ocorreu. O partido tinha só 15 candidatos e elegeu 17. Olha só. E aí o que ocorreu? Houve uma apuração paralela da Rede Globo. A Rede Globo divulgou o resultado, dizendo no Jornal Nacional que no Paraná teria que realizar uma eleição extra para completar a bancada do MDB, porque elegeu mais candidatos, mais deputados do que candidatos. E aí o que ocorreu? Encontraram um defeito na Datamec, que fazia a apuração para o Tribunal Regional Eleitoral. Ficou uma semana paralisada as apurações, e aí, quando voltou, o resultado era outro, mas eu tinha verificado nos municípios, né? Fizeram uma capação dos meus votos em cada município, retiraram um pouco em cada município. Então, desde aquela época tem esses problemas, né? Aí ficou 15-15. 15 deputados do MDB, 15 da Arena, aí teve o deputado do MDB, o primeiro suplente, ficou um de suplente, com 1.500 votos. E aí o outro, com 2.000 e poucos votos, assumiu o mandato. Interessante que tinha um deles que estava preso, não vou citar o nome aqui em respeito à memória, estava preso em Apucarana porque tinha assassinado a mulher. E aí ele se elegeu preso. E foi para Brasília, chegou no Congresso Nacional, foi para a tribuna e disse: da penitenciária para o Congresso Nacional. Nessa época não tinha legislação que... De terno branco e chapéu Panamá. De Apucarana, esse é deputado? De Apucarana. Nessa época não existia a legislação que tem hoje, né? Mais precisamente de faxinal. Olha só. São histórias, né? Você é historiador, né? Eu fiz o curso de História e aí tinha um professor meu que ele era russo, né?
Não, alemão. Padre Carlos Weiss, professor de História Antiga. Ele dizia assim para mim: você poderia ser um grande historiador, mas você só pensa em política. Porque eu era presidente do centro acadêmico e chegava atrasado nas aulas. Não, eu estava lá em atividade no centro acadêmico e tal. Aí ele me dizia isso: você podia ser um grande historiador, mas só pensa em política. Mas como historiador, fez vários livros, né? Não, Você livros escreveu mais livros mais de história, não? Não, História mais política? da atuação política, né? Da atuação Só. política. Recentemente, esse livro meu, A Travessia, de Álvaro Dias, foi escrito pelo José Antônio Pedriali, que é um jornalista de Londrina. Não fui eu. Tem um outro recente agora, A Máfia das Loterias, que tem uma foto minha na capa, foi escrito por um escritor lá de Cuiabá, no Mato Grosso, o professor João Carlos Vicente Ferreira. Ele escreveu esse livro com base na minha atuação no Senado sobre a questão das loterias, né? Então, que ainda continua sendo uma máfia. Continua aí com suspeitas, né? Mas a história ele conta ali no livro e tal. Como que foi tua atuação, Álvaro? Sempre foi assim, de ir para o confronto, de ir para o embate, desde a época de vereador? Exato. Então, esse é o problema da minha atuação política, é que eu sempre fui para o campo do combate, né? Gosta de uma briga, né? Se você fizer um histórico, vai verificar que eu sempre fui oposição. Eu só fui governo quando fui governador. Porque mesmo depois, no PSDB, que o presidente era o Fernando Henrique, e eu virei senador, em 98 fui eleito vereador. Pelo PSDB. Pelo PSDB. Então, em 99, eu assumi lá o Senado e fiquei como base do governo até agosto de 99. E aí eu rompi, porque eu me coloquei contra a venda de ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E eu tinha um projeto para proibir a venda dessas ações. E houve uma manobra, anteciparam para não votar o meu projeto e colocaram as ações à venda na Bolsa de Nova York. Eu achei que era um grande prejuízo para o país e eu me posicionei contrariamente e acabei virando oposição. Até teve um momento em que eu, na oposição, cheguei para o líder do governo, que era o Romero Jucá, e eu disse a ele estava em votação o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse projeto encontrava muita resistência dos prefeitos, principalmente, não é? E aí eu disse a ele, olha, eu estou na oposição, mas se você quiser esse projeto aprovado em 15 dias, me coloque como relator. O projeto é bom para o país, eu aceito o desafio, vou enfrentar a rejeição dos prefeitos, de quem quer que seja. E aí ele me colocou como relator. E eu aprovei, ao invés de realizar aquelas audiências públicas, né, eu evitei, e, na verdade, evitei alterar o projeto da forma como queria o Executivo, né? O meu trabalho foi evitar alterações que comprometessem a qualidade do projeto. Prejudicassem todo o processo. Ao invés de tornar mais eficaz, tornar ele mais uma fake news, né, na verdade, porque aí distorceu o objetivo que era a regularização da situação financeira dos estados e municípios. Então, e o projeto foi aprovado. Em 15 dias, não teve dúvida, aprovamos o projeto. Então, mas eu já estava aí na oposição, né? E depois até que houve um momento em que eu assinei uma CPI para investigar a corrupção no governo, e aí acabaram me expulsando do partido, eu e o Osmar, né, que também era senador, e aí, embora eu pudesse vencer na justiça e não ser expulso, acabamos saindo do PSDB. Por isso que eu acabei percorrendo aí vários partidos, né? E retornei ao MDB porque não me senti confortável em nenhum deles. Iniciou no MDB e hoje está no MDB. Exato, Por quê? Porque no MDB eu vivia os momentos mais fascinantes da minha história política, as principais conquistas, né? Eu me referi há pouco
aquela votação, né, de deputado federal. E Molhando na travessia de Álvaro aí, ó, Dias. tá aí. O livro conta um pouco da história, né, da nossa história. Então, nessa época, eu estava dizendo sobre As grandes conquistas. as grandes conquistas no MDB. Então, esse livro conta dessas grandes conquistas e veio a redemocratização. E o MDB foi o maior movimento político pela redemocratização no país. Eu, inclusive, comandei aqui em Curitiba, na Boca Maldita, o primeiro grande comício diretas já, com a presença de artistas e principais líderes políticos do país. Então, esta minha passagem pelo MDB foi a mais gratificante da minha trajetória. E por essa razão eu retornei, uma questão de gratidão. Eu fiquei 3 anos fora da política, sem opinar, sem participar de debates, procurando o conforto da ausência, né? E as pessoas diziam, uma entrevista aqui, Globo News, alguma... Eu, não, eu tenho vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz, né? Mas daqui a pouquinho no Pod Bom, uma informação extraordinária e épica, vai ser muito bom, vai ser aqui, que o pessoal vai ficar sabendo. Álvaro Dias é candidato a governador do estado, a senador do Paraná, a presidência da República? Fiquem ligadinhos, mandem suas perguntas, participem na live aí do Pod Bom. Bom, o que será que vem daqui a pouquinho com Álvaro Dias? Que delícia essa conversa, olha que história. Conversar com um professor é sempre gratificante, né? Mas é muito bom. Jorge, e por falar em gratificante conversar com um professor, o Álvaro Dias ele deixou um legado no Paraná. E uma das histórias aqui que o Álvaro fez pelo Paraná, me corrija, Álvaro, se eu estiver errado. Na época que você foi governador, mesmo a Universidade Federal era paga. Você emancipou isso e deixou gratuita. Conta para nós essa história aí. Aliás, a razão essencial de eu ter voltado agora para a política e me filiado ao MDB é defender o legado, né? Que não é um legado meu, exclusivamente meu. É um legado do MDB, inclusive, não é? E daqueles que participaram dessa minha travessia. São muitas pessoas que contribuíram, que ajudaram. E eu comecei a ver que as pessoas queriam apagar, colocar poeira sobre a memória, apagar esse legado de feitos, de realizações, e até puxar para baixo, desmerecer. Aí eu disse aos companheiros do MDB que eu estava voltando, e o objetivo não era uma candidatura, mas era defender esse legado. Participar também, que eu né? acho essencial. E você cita um dos fatos, né? Que é a gratuidade do ensino nas universidades estaduais. Nós tínhamos as universidades estaduais pagas, né? Eu mesmo paguei, estudei numa universidade estadual e paguei as mensalidades, né? E hoje um curso de medicina, por exemplo, é 15 mil reais. Né? É um absurdo. O filho do pobre não pode estudar pagando uma mensalidade dessa. Só se for muito inteligente para ganhar uma bolsa. Não só do pobre. Tem, agora, recentemente, eu tenho uma neta que mora em Florianópolis, fez o vestibular, passou, mas era uma universidade privada. Foi ver a matrícula, mensalidade 15 mil reais. Não tem condições. Aí fez opção, fez outro vestibular na Federal, passou em odontologia e vai fazer odontologia. Para dar um exemplo, só dentro da própria família, né? Então, à época, nós criamos 2 universidades, a do Oeste e a de Guarapuava, que é no centro, né? do centro. Fizemos a incorporação de algumas isoladas, né? Faculdades às universidades e decretamos a gratuidade. Então, milhares de jovens se formaram nesse período. Né? Com esse projeto, isso foi em 1987. Veja. Com esse projeto, você transformou a vida de
milhares de famílias, Sem não dúvida. de alunos, de famílias. E eu ouço esse depoimento a toda hora, principalmente dos pais, porque eles é que pagavam. Eles Claro. valorizam mais do que o filho que se tornou doutor. Então, muitos, até com lágrima nos olhos, né, dizem: olha, meu filho jamais seria doutor não fosse essa sua atitude, essa sua decisão no governo, né? Isso eu considero uma das maiores conquistas sociais da juventude nas últimas décadas no Paraná. Mas tuas conquistas como governador do estado não pararam por aí, né? Não, de forma nenhuma. Quem anda pelas estradas aí do Paraná e nunca viu a casinha lá, ainda tem alguns lugares que tem a casinha lá. E é bom dizer o Governador seguinte, viu, Álvaro Jorge? Dias. Viu, pessoal? Bom, é bom dizer o seguinte: eu fui governador só há 4 anos. Os meus sucessores, na época não tinha reeleição. Então, os meus sucessores todos tiveram 8 anos e um deles 12 anos. Então, às vezes, as pessoas imaginam que eu fui governador mais de uma vez. Exatamente porque, especialmente aqueles que andam pelo Paraná, vê essa obra que tem marcas materiais, né? As obras que não se inauguram, depois eu posso falar sobre algumas delas, essas não ficam muito na memória das pessoas. Mas essas placas aí, essas casinhas do tipo casinha, pelo Paraná fora, derrubaram algumas, mas muitas ainda estão aí de pé, não é? Mostram um grande programa de obras. Nós realizamos o maior programa rodoviário da história do Paraná. 1 bilhão e 100 milhões de dólares de investimento sem cobrar pedágio, esse pedágio que hoje aí, o Paulinho... Sem aí, privatizar as o Paulinho estradas. que mora em Paranaguá, ele diz que ir e voltar dá R$50 de pedágio. E ainda é Sai mais possível- caro o pedágio do que o Por combustível. dia. Álvaro, ainda é possível as estradas não ter pedágio? Claro que seria possível. Se foi possível naquele tempo, que era a maior crise financeira da história da administração pública brasileira. A inflação era de 80% ao mês. E nós fizemos isso sem cobrar pedágio, sem superfaturar as obras, é verdade. Eu dizia aqui que nós fazíamos 3 vezes mais do que fazia São Paulo com o mesmo dinheiro. Então, foram 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Multiplica aí por 5 e alguma coisa hoje, para ver em reais o que significa isso, né? Fizemos 3.500 quilômetros de pavimentação, que hoje, inclusive, muitas dessas estradas pavimentadas naquela época continuam em perfeitas condições, mesmo sem restauração. E aí restauramos mais 3.500 quilômetros na época de asfalto que estava praticamente derretido. Foram 12 mil quilômetros de estradas rurais, né, readequadas, naquele programa chamado Paraná Rural, que nós promovemos na época, que foi o maior programa de preservação ambiental do país, né? Em que ano que Com nós estamos falando isso? 87 a 91. Na época, inaugurava o governo em 15 de março e terminava em 15 de março. Então, 15 de março de 87, 15 de março de 91. E eu fiquei até o último dia, sem tirar férias. 4 anos sem férias. Eu E posso trabalhando, inclusive, finais de Eu, semana. eu posso dizer isso Que legal. porque o meu sogro é caminhoneiro, anda pelas estradas até hoje e vê lá a plaquinha. Álvaro Dias, só 4 anos como governador e ainda 11 tem mil metros de pontes a também, história, né? E quando eu falei aqui em obras sem inauguração, sem placa, eu me refiro a esse processo de desenvolvimento do Estado. Vou citar alguns exemplos só. Citricultura. O Paraná era proibido de plantar citros durante 27 anos, quando eu cheguei ao governo. Inclusive, você não entrava com uma laranja no Estado. A Polícia Rodoviária Federal impedia. Aí nós derrubamos essa proibição, e fizemos um grande programa de citricultura no noroeste do Paraná. Hoje há lá indústrias exportando suco para o mundo, né? O que significou isso em matéria de desenvolvimento da região? Uma região que tem um solo complicado, com muita erosão. Então, combatemos a erosão fortemente, né? E, além disso, trouxemos 15
indústrias de álcool para o Estado. Na época também havia uma limitação para a produção de açúcar por impedimento do Estado de São Paulo, interesse do Estado maior, né? E o Paraná não podia ampliar sua produção de açúcar. Nós quebramos isso também e trouxemos, com recurso do BNDES, 15 usinas de álcool para o Estado. Isso gerando emprego nesse interior todo. O outro fato, a usina de xisto de São Mateus do Sul. A Petrobras acabou com o projeto. Não tinha mais esperança. Eu não me conformei. Fui à Petrobras. Não consegui convencer. Eles alegavam inviabilidade econômica. E eu discutia que eles estavam enganados, que seria, sim, viável economicamente. E fui ao Sarney, que era o presidente da República, saí do Rio de Janeiro, da Petrobras, e fui imediatamente a Brasília. Cheguei à noite, fui à casa do presidente, no Palácio Alvorada, bati na porta e falei, não, eu vim aqui porque o Paraná merece isso e tal. E ele ligou para a Petrobras, não, disseram, é irreversível, não há essa possibilidade. Aí o Sarney me comunicou, falei, não, presidente, eu não vou embora sem isso aí. Aí ele disse assim, realmente eu não posso te negar isso. Você tem sido muito leal e tal, então não posso te negar isso. Pegou o telefone, ligou para a Petrobras e pode retomar o projeto. Eu falei, então amanhã cedo eu quero um ministro Fialho que me acompanhe até o Paraná. Aí o ministro veio, pegamos um carro aqui em Curitiba, não é? Lembro do Maurício Frutti, saudoso Maurício Frutti, levei junto. Chegamos a São Mateus do Sul, o povo estava na praça, com aquelas faixas, essa luz não vai se apagar. Não, essa chama não vai se apagar, né? Aí foi para lá Insepa, outras indústrias, cerâmicas, quer dizer, incrementou o desenvolvimento da região, tornou-se viável economicamente, como eu pregava, e hoje isso significa a Petrobras agora privatizou, mas royalties para os municípios, para o Estado da região. Então, são ações de governo que muitas vezes ficam no esquecimento. Nem café era exportado pelo Porto de Paranaguá à época, era exportado por Santos. Havia ali um impedimento. E eu fui superando essas dificuldades. As nossas cooperativas estavam... Isso em 4 anos de governo? Em 4 anos de governo. As nossas cooperativas estavam quebrando à época. Dificuldades, inflação de 80% ao mês. E eu fiz um programa junto com as cooperativas de salvação. Há aqueles que se lembram e agradecem até hoje. Hoje as nossas cooperativas são as maiores do Brasil. Das 10 maiores cooperativas brasileiras, 6 estão no Paraná. São, sem dúvida nenhuma, instrumentos de desenvolvimento do nosso Estado. Eu me tornei fanático do cooperativismo, porque realmente é uma ferramenta de desenvolvimento econômico que fez diferença no Estado. As cooperativas fizeram diferença. As universidades estaduais fizeram diferença porque elas estão localizadas geograficamente de forma adequada. Elas estão em todas as regiões do Paraná, com uma espécie de contenção do êxodo da juventude, que a juventude teria que buscar oportunidades nos grandes centros. Só na capital. Na capital e outros estados, inclusive, e puderam se fixar no interior em razão das universidades estaduais. Você está vendo aí o Pod Bom? Tem mais informações aqui. Ih, coisa boa. Álvaro Dias no Pod Bom. Possebon, Jorge, o que você acha? Ele aqui com a gente, falando dessa forma, contando a história dele. Para nós, para você, Possebon, que é hoje vereador, o vereador mais votado de São José, mas que vem aí uma pré-candidatura a deputado federal, que vem conversando com vários, aqui foi presidenciável, foi governador, foi senador, mais de 60 anos de vida pública junto. Dá para aprender alguma coisinha? Dá para trazer para o Paraná, para São José, alguma coisa, Possebon? Olha, Jorge, eu já vejo aqui e já peço a Deus a oportunidade de, quem sabe, o ano que vem, eu eleito deputado federal, senador Álvaro Dias eleito, e nós pegando avião juntos aqui no Afonso Pena para ir para Brasília. Imagine as aulas. Isso sim é participar da história. E a tutoria
que eu vou ter com esse mestre aqui do meu mandato pro Paraná. Não é nem para São José, é pro Paraná. Você Obrigado, deixe a você sua bom. pergunta, participe da nossa live, que a gente vai estar passando e vai estar respondendo você. Mas Você eu bom, quero vai que é entrar, tua. eu quero entrar num assunto aqui agora bem bacana e vou aproveitar aqui toda essa experiência do Álvaro, porque o Álvaro ele traz para nós aqui do Paraná uma qualidade maravilhosa que eu vejo que tem que existir nos políticos. Seja vereador, seja prefeito, seja deputado, senador, presidente. Que é o combate à corrupção. O Álvaro, no meu entendimento, ele tem isso na veia, né, Álvaro? Foi a minha pauta número 1, não é? Sempre combate à corrupção, desde governador, quando eu utilizei aquele expediente que ficou em desuso. Eu fui o único chefe de executivo a utilizar, que era o expediente constitucional da prisão administrativa. Então, eu instaurava procedimento administrativo, inquérito administrativo, e se confirmasse o desvio, Se a alguém corrupção, participasse. eu metia na cadeia. Essa prisão administrativa permitia que o chefe do executivo decretasse a prisão sem ordem judicial. E eu fiz isso com 28 ocasiões, né? Isso acabou depois com a Constituinte, aí retiraram da Constituição esse expediente, porque era realmente um expediente perigoso. Porque se um governante sem escrúpulos Usasse má quisesse fé? perseguir com má fé os seus adversários, ele cometeria muita injustiça. Nós tivemos parcimônia, eu não dormia direito quando tinha que fazer isso, né? Porque eu ficava preocupado em ser justo. Você também tem Agora, esse problema de não dormir direito numa situação, numa decisão importante, Álvaro? Exato. Porque é o seguinte, com medo de não ter sido justo. O objetivo era justiça. E justiça principalmente com a população. Correto. Tem que ser justo com a população em primeiro lugar, não é? Isso é uma questão coletiva. Mas não queria ser injusto com alguém que pudesse ser execrado popularmente, não é? Ao ser preso. E tem família, tem filho, tem esposa. Então, tudo isso trazia uma dificuldade, não é? Uma preocupação. Então, a Constituição depois eliminou esse expediente e, obviamente, acho que não foi ruim. incorreto, não. Mas daí, depois, como Mas- senador, você trabalhou muito ferrenho. Sim. Você veja, Jorge, eu fico às vezes à noite, antes de tomar uma decisão importante, eu não consigo dormir também. Porque você tem que avaliar as situações importantes para o município, importantes para E a dizem política. que a madrugada é péssima conselheira, viu? Não, mas é uma verdade. Quando você acorda às 4 horas da madrugada e começa a pensar nos problemas, você maximiza os problemas. Aí depois você acorda, olha o sol e tal, e diz, não, mas não é bem assim também, né? Não é tão grave assim, né? Isso acontece, viu? Então não tenha a madrugada como boa conselheira, viu? Resolva os problemas durante o dia. Mas a gente usa ela para pensar e refletir. É verdade. Mas o Álvaro, como senador, ele já deu uma palhinha para nós aqui. Ele foi o autor aqui de algumas vezes no combate Sim. à corrupção. Eu acho que é o seguinte, é um rol de projetos, né? Porque eu tive muitas oportunidades, porque o povo do Paraná sempre foi generoso comigo e me deu vários mandatos. Então, Quantos mandatos de realmente, senador? o legado que eu deixo de realizações, isso não é não é ser falso modesto, nada disso. Não é ser também metido, né? Mas não existe nenhum outro legado dessa dimensão no executivo e no legislativo. Não tem nenhum outro político, porque nenhum outro político teve as oportunidades que eu tive, né? Então, eu tenho que ser grato à população do Paraná. Eu fiz muita coisa no Senado, especialmente, né? Desde a Câmara, mas no Senado. Se você for para a área de educação, eu fui o relator do último Plano Nacional de Educação.
E 53 propostas minhas foram aprovadas nesse plano, das 103 que eu apresentei. E, por exemplo, as APAES estavam extintas se aprovassem o projeto que veio do Executivo, passou pela Câmara, inclusive pela Comissão de Justiça do Senado. E eu recuperei as APAES no meu relatório final. Então, são serviços que foram prestados e que muitas vezes são ignorados pela grande maioria. Você vai para o campo do esporte. O Estatuto do Torcedor surgiu da CPI que eu presidi, CPI que do eu futebol. idealizei e presidi, CPI do futebol. A Lei de Responsabilidade Social do Desporto, da mesma forma. Essas SATs que surgem agora tiveram origem lá naquela CPI, tem o Clube Empresa, né? A lei da responsabilidade fiscal. O pessoal dizia, mas vai mexer com futebol no Senado? Poxa, naquela época, Paixão nacional. naquela época, o futebol mobilizava no mundo 200 bilhões de dólares por ano. Isso não é importante para a Imagina. população? Atividade econômica, geradora de emprego, de É muita renda, gente de envolvida. receita pública. É muita gente envolvida. Então, é evidente que o Congresso Nacional tem que se esmerar nesse assunto também, não é? Então, aí vai. Saúde, agora eu lembrei de saúde, aqui no Paraná, no meu governo, nós implantamos, foi o primeiro estado a implantar o SUS. No 5 de outubro de 88, Ulisses Guimarães promulga a Constituição e nós já iniciamos aqui os procedimentos administrativos para viabilizar a implantação do SUS. Aí descentralizamos a saúde, criamos as regionais de saúde, construímos 40 hospitais, os hospitais regionais especialmente, os hemocentros em todas as regiões do estado, para a implantação do SUS, que já em 89, não é? Implantamos no Paraná, como o primeiro estado a implantar o SUS. O pessoal mais novo não sabe como que era viver sem o SUS, Álvaro. Dá uma palhinha para nós de como que era a saúde antes. Do mundo. Não existe no mundo nada igual o SUS, né? Não existe. Você pode ter um serviço de saúde melhor do que o do Brasil, e obviamente deve existir, mas é pago, custa caro para a população. Antes de 89, como que era a saúde? Cada um tinha que pagar a sua? Antes de 89, o Estado procurava, através de postos de saúde e tal, atender a população, mas a deficiência era muito grande. Era enorme, né? Então, faltava medicamentos, enfim. Não era unido, né? E nós aqui fizemos um trabalho grande para não ter fila, para não faltar medicamento. Foi um avanço espetacular. O SUS é um exemplo para o mundo todo em matéria, por exemplo, de vacinação. Ninguém tem essa capacidade de vacinar tanta gente em pouco tempo como tem o Brasil, graças ao SUS, né? Isso é fundamental para o pobre, especialmente, né? O remédio também, né? Hoje a maioria dos remédios se consegue na unidade de saúde. Exatamente. Né? Mas então no Congresso, falei alguma coisa, mas no combate à corrupção, eu considero o projeto que pede o fim do foro privilegiado das autoridades um instrumento importante, porque ele vai reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal, que hoje é tão criticado. E esse é um tema importante que a população quer saber. Você deixou esse projeto pronto. Aprovado no Senado, está na Câmara, desde 2017, né? Portanto, vamos completar em junho agora 9 anos do projeto parado na Câmara, pronto para ir para o plenário e ser votado, porque já passou pela Comissão de Justiça, porque enquanto eu estava lá eu cuidava, né? Então, insistia, aprovou na Comissão de Justiça da Câmara, depois aprovou na Comissão Especial, e agora só basta colocar no plenário. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos acompanhando, agora nos ouvindo, no Supremo Tribunal Federal, temos cerca de 200 ações criminais contra autoridades que estão na gaveta, até a sua prescrição. Então, é o paraíso da impunidade. E se você percorrer o mundo, investigar, não vai encontrar em nenhuma nação democrática do mundo algo semelhante.
ao foro privilegiado que há no Brasil. Então, é uma excrescência. Isso é uma ofensa à inteligência do povo brasileiro. E não acabam com o foro privilegiado. Há um equívoco da população quando fica entendendo que decretar impeachment de ministro do Supremo resolve. Não resolve, porque você decreta o impeachment de um ministro e o presidente nomeia o outro. Se decreta o impeachment do ministro atual, quem vai indicar o próximo é o atual presidente Lula. Então não vai mudar nada. Então não muda. Pode agravar. O que precisa mudar é o modelo de escolha dos ministros do Supremo. É acabar com o foro privilegiado, que acaba com esse conluio que existe entre o Supremo e o Congresso Nacional, porque só o Senado pode julgar ministros do Supremo e só o Supremo pode julgar parlamentares e autoridades. Mas de é modo só o geral. Senado que consegue fazer essa mudança agora? O Congresso consegue fazer a mudança Os deputados. alterando a legislação, Senado e Câmara. A alteração sugerida é que, ao invés da indicação política, prevaleça a meritocracia. E como é que se faz isso? O Ministério Público indica um, a magistratura indica outro, a advocacia outro, uma lista tríplice, vai ao presidente, o presidente escolhe vai para o Senado sabatina, aprova ou rejeita. Se aprovar, nomeia o ministro chega ao Supremo graças ao seu mérito e não à indicação política. Não é um presente que ele está recebendo livre de que qualquer tem que favor. retribuir depois, não é? Então é evidente que aí o Supremo se torna mais imparcial, independente, né? Independente, autônomo e se valoriza, se credencia, readquire o respeito da população, e isso é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta. Essa do hoje, Álvaro Dias, se responder e a gente vai comprar. Qual é o maior problema que o Brasil passa atualmente? É a inversão de prioridades, que começa com um sistema promíscuo, não é? Derrotado, retrógrado, incompetente. Vocês, não sei se lembram, mas na campanha de presidente em 2018, eu pregava a refundação da República. Esse termo surgiu lá em Porto Alegre. Eu terminei uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Porto Alegre e um jornalista antigo lá chegou e me disse: olha, eu ouvi a sua palestra e a minha conclusão é que o que você quer é a refundação da República. Aí eu gostei da... Sabe o que a minha esposa fala? Vamos devolver o Brasil para os índios. Aí a refundação da República, o que é? É a mudança desse sistema. Então, um presidente da República ele pode ser competente, honesto, eficiente, mas com esse sistema ele tem dificuldades. O sistema que hoje, infelizmente, estabelece uma invasão de competência de um poder, o Supremo, por exemplo, invade competência do Congresso. Agora, é culpa do Supremo? Não. É culpa do Congresso, que não legisla. Que não faz porque a sua transformar parte. o Congresso numa casa de caixeiro viajante. Cada parlamentar com uma maletinha buscando dinheiro para dizer que vai resolver o problema dos municípios. Aí criam o tal do orçamento secreto, que desvia dinheiro, corrupção, enfim, falta de prioridade, desperdício. Essa é uma realidade de hoje. Aí você vai... O que é a refundação da República? Mudar o sistema com reformas, né? Então, você fez uma reforma tributária agora, não se sabe o que vai acontecer. Houve uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, reformas insuficientes, mas aconteceram. E não há uma reforma administrativa porque temem, o corporativismo é forte. Não há uma reforma política porque os políticos querem fazer a reforma para eles e não para o povo. Isso é uma realidade, por isso eu pregava em 2018, nessa refundação da República, que a reforma política deveria ser feita pelo presidente da República. O presidente designaria uma comissão de especialistas que debateria com a sociedade, com as instituições, as entidades, e depois levaria o resultado desse debate ao presidente da República. O presidente faria a sua análise,
seria o autor da proposta e encaminharia ao Congresso depois de comunicar e de convencer a população que essa é a reforma principal, a matriz de todas as reformas. Isso teria que ser logo no início, quando o presidente eleito ele chega no alto da sua popularidade, sem o desgaste ainda do exercício do mandato. Então, no início, aí o presidente da República tem todos os canais de comunicação à sua disposição para conquistar o apoio popular. E com apoio popular, o Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública. Com apoio popular, você obtém o apoio do Congresso. Aí você aprova uma reforma como essa, que é essencial. Isso eu pregava em 2018. Ah, você não consegue. Eu falei, não consegue? Então vote em mim para ver se eu consigo ou não, né? Mas não diga que não consegue. Tem que conseguir, alguém tem que conseguir. Senão nós não vamos mudar o Brasil. Vamos ficar com essa conversa fiada que é preciso renovar, que é preciso ideias novas. Eu ouço isso todas as campanhas desde o tempo que eu era garoto. Poxa. Então, ideias novas. O cemitério está cheio de ideias novas e velhas. O que é importante é execução, é capacidade de ação, competência para agir, para transformar, para mudar as coisas, não é? Ideias temos muitas, não é? Vicejando em todas as áreas, não é? Então é evidente que é claro, o cara que é jovem chega para uma campanha ou que ainda não ocupou aquele lugar, vamos renovar com ideias novas. Ideias novas são os tiktokers que estão lá no Congresso Nacional. Tem vários. Fazendo esse festival de coisa ridícula lá. Então, não é por aí. Eu acho que nós temos que ter bom senso, equilíbrio, né? E saber bem qual é a função. Eu via na campanha passada de senador, tinha candidato ao Senado que prometia coisas que eu ficava olhando assim, para onde esse cara está indo? Para o Senado não é, porque lá não é um lugar para isso, né? Então, as pessoas, o sujeito se candidata ao Senado e não sabe qual é a função do Senado, ou está agindo de má fé para enganar o eleitor, não é? A maioria. Esse é o grande problema do país. Então, o resumo é esse, né? Refundação da República, mudança desse sistema. Não basta combater o sistema, né? Há aqueles que até para ganhar voto, combatem. Eu sou contra o sistema, mas nem sabem bem o que é o sistema também. E aí aqueles que falam também que são contra os privilégios das autoridades. Só que não abrem mão deles, né? Não abrem mão deles. Eu abri mão de todos os meus privilégios para poder combater. Por isso eu ando de cabeça erguida. Mas quem mais abriu mão dos privilégios? Não é? Na campanha, certamente vão combater. Estamos conversando com Álvaro Dias aqui no Pode Bom. Você bom, a live está batendo recorde. O pessoal está mandando as perguntinhas ali. Mas que honra, hein? E tem mais coisa ali para a gente conversar com o Álvaro. Estamos dando uma aula. Isso é tão gostoso essa conversa, porque enriquece. E faz tempo que as pessoas falam que o brasileiro tem memória curta, né? Eu acho que nós temos que relembrar a sua história, como nós estamos fazendo no Pode Bom hoje, e para colocar em evidência o que dá para ser feito aí para frente. É muito importante debate, né, da política, esse questionamento, né, pelos meios de comunicação. Eu sou do tempo em que era proibido, né? Então, eu era parlamentar e me lembro bem, só existia um jornalista que dava voz para a oposição. Até ele tem um filho aqui no Paraná que é fotógrafo. Era o Ferreira Neto. O Ferreira Neto, já falecido, mas de vez em quando eu era convidado, eu ia a São Paulo, ele tinha um programa à tarde da noite, não é? Mas era o único que dava voz à oposição naquele período de autoritarismo. Aqui, a oposição. Essa política que é construída hoje, Álvaro, em muitos locais, eu vejo de uma forma estúpida, porque quem está no poder hoje, ele quer ter a maioria dizendo amém para ele. Ele não respeita a oposição, ele não respeita a mudança de ideias, a diversidade de ideias. E isso acaba prejudicando, geralmente, o próprio município, o próprio estado, o próprio país.
A política deveria ser diferente, deveria ser respeitado todos os lados. E quando o eleito estava ocupando o cargo, eu não sei se isso acontece lá em cima também, mas nos municípios, geralmente, o que acontece? O poder político que está no comando, ele quer sufocar. E aí ele deixa de atender ao pedido dos moradores, ele deixa de atender o candidato que está na oposição. Isso é uma perda de tempo terrível, porque ali está a falha do sistema. Muitas vezes a oposição vem para te trazer o que está errado. E em vez de acolher, eles querem sufocar. É verdade. E isso, no período da ditadura, né, usavam os atos institucionais, até cassação de mandatos, para calar o Congresso. Depois que houve a Constituinte e com a promulgação da Constituição, imaginava-se que o Congresso deixaria de estar agachado diante do Executivo, né, de joelhos diante do Executivo. Mas não ocorreu. Por quê? Porque o Executivo passou a usar as medidas provisórias e alguns decretos e continuou subjugando o Congresso. E o pior é que vieram manobras para ter apoio do Congresso que envolviam a questão da ética, né? Por exemplo, nós tivemos o mensalão, que era a compra de deputados, compra de votos de deputados. Depois tivemos o orçamento secreto, que foi um dos maiores escândalos que eu vi, o orçamento secreto, que era também a forma isso no governo anterior ao atual. Era a forma de você ganhar o voto dos congressistas, né? Isso significa abrir portas para a corrupção. Então, bilhões. Teve um ano que foram 30 bilhões de reais no orçamento secreto. Não estou falando dessas emendas parlamentares, estou falando do orçamento secreto, que permitia a destinação de recursos sem o carimbo do responsável, né? E você não tinha transparência nenhuma. Quando eu soube que isso ia acontecer, eu procurei o presidente do Senado, na época era o Davi Alcolumbre, que hoje também é ele, o presidente, e perguntei, é verdade que vão distribuir dinheiro aí por intermédio dos parlamentares? Ele disse, é verdade. Eu falei, então tem uma sugestão, diga para o presidente Bolsonaro que convoque a imprensa e anuncia que vai fazer isso, mas de forma transparente. E vai fazer por intermédio de todos os parlamentares, de todos os partidos, e não os amiguinhos da hora, né? Isso ele não faz. E não fez. E eu disse, então vai virar escândalo. E virou escândalo. Hoje tem Polícia Federal batendo nas portas aí de ex-senador, ex-deputado, ou deputado atual, prefeito, tem isso tudo em função dos desvios desses recursos, né? Que, principalmente por intermédio do orçamento secreto, foram recursos utilizados para enriquecimento de pessoas. Este é um problema sério, né? Que isso está nesse sistema a que você se refere, que o que vale não é a prioridade, não é o interesse social, não é? O que vale é o interesse político, eleitoreiro. Então, aí atende a quem interessa atender, né? E da forma que interessa. O correto é como era quando eu governei o Paraná. Essas emendas parlamentares não existiam da forma como existem hoje, né? Então, o que se fazia? Tem o orçamento da União. Está lá os diversos programas que são executados pelo governo da União. Eu aqui, como governador, olho, opa, esse programa dá para trazer dinheiro para o Paraná. Então, chamava a equipe, preparem projetos que eu vou buscar esse dinheiro. Então, aí você vai para Brasília e vai no ministério correspondente e busca o recurso. Na Caixa Econômica Federal, nós trouxemos 23% dos recursos da Caixa Econômica Federal para o Paraná.
Nós só perdemos para São Paulo, porque São Paulo é uma nação, né? Mas foi o estado que mais trabalhou com recursos da Caixa Econômica Federal. Inclusive aquelas estradas rurais que nós fizemos com recursos da Caixa Econômica Federal. Depois, quando outros estados descobriram, aí houve uma determinação do governo para paralisar, e a Caixa Econômica não financiou mais as estradas que nós financiamos. Chegamos na frente e obtivemos as vantagens, né? Isso é fundamental. Então, o parlamentar tem que legislar. O Congresso Nacional é responsável pela legislação do país, pela fiscalização do Executivo e pela legislação. E o Senado, com mais funções, né? Mas é a casa revisora para aprimoramento da lei. E, é claro, aí tem a questão dos embaixadores, dos ministros dos tribunais superiores, que passam pelo Senado. E os impeachments de presidente da República, de ministros e tal, tudo pelo Senado. Aí que eu queria chegar. Recentemente, agora, está uma briga sobre anistia política. Brigas políticas, presidentes presos. O atual e o ex-presidente, o ex-presidente atualmente está preso. Você foi perseguido quando era vereador. Como é que você vê essa linha hoje sobre anistia, sobre essa perseguição política, essa forma? Quando cheguei no governo, né, eu disse, a palavra anistia está arriscada no meu dicionário. Era anistia das dívidas tributárias, né? E as pessoas deviam, não pagavam, aí queriam anistia. Isso estimula o não pagamento. O não pagamento e tal. Nesse plano do direito, né, cada um tem direitos assegurados e deveres assegurados. Então, essa questão da anistia é uma palavra que deve ser utilizada apenas em último caso, né? Em último caso. Você não pode anistiar quem tenta um golpe contra o país, contra as instituições democráticas. O que você tem que pedir é justiça. Eu acho injusto a prisão daqueles que estão lá presos, lá na Papuda, porque foram à manifestação, porque participaram indo na frente dos quartéis, depois foram lá quebrar o Congresso, Eu acho que aí é um exagero. Quem é que deveria ser preso? Os responsáveis diretos, os que comandaram a tentativa de golpe. Esses sim deveriam estar presos, né? O presidente está preso, mas nem todos estão presos, né? Eu acho que caberia aí umas 15 prisões, ao redor de 15 prisões, e não de hoje. Hoje acho que tem mais de 300 ainda que estão presos, sim, né? Como consequência. Então, essa é uma questão de justiça, né? Aí é uma questão de exigir um julgamento correto, justo, né? Porque a anistia é sempre um precedente muito perigoso, que estimula o mal feito, né? Acho que é só em último caso mesmo que você deve lançar mão desse procedimento. Jorge. Álvaro Dias aqui no Pode Bom. O que você achou do que ele falou agora? Coloque seu comentário aqui na live. Coloque seu comentário no Facebook, Instagram e YouTube. Estamos aí no Possebon com o Pode Bom. Como tudo que é bom dura pouco, a nossa conversa está se encaminhando aqui para o final. Mas nós temos a pergunta e a resposta do Álvaro Dias. Se vai ser candidato a governador do estado, se vai ser candidato a presidente da República ou, de repente, a Senado do Paraná, né, Possebon? O que você acha? O que vocês acham? Ele vem ou não vem? Pelo MDB? Hã? Eu acredito que nós estamos aqui de frente a um grande e sempre senador do Paraná. De frente a frente com Álvaro Dias. A Gabriela, né? Assim, eu fui lá, fiz várias vezes a Gabi e Gabriela lá. E o teu irmão, o Osmar Dias? Tá vivendo a vida dele aí privada, né? Tá afastado também da política. Na vida pública. Mas em relação à candidatura, né? Eu sei que vocês estão aí esperando uma resposta.
Quando eu voltei para o MDB, eu fui claro, estou voltando e vocês não têm nenhuma obrigação comigo de me fazer candidato. E eu também não tenho obrigação de ser candidato. Então, vamos deixar isso bem claro, né? Agora, vocês cumprem os compromissos já assumidos, né? O MDB tem compromissos aí com o governo estadual, então participa desse grupo do governador. Então, evidentemente, tem que discutir qual é a participação dele nesse grupo. E eu não posso ser impedimento a isso. Em relação à minha disposição de disputar ou não eleição, vocês falaram em presidente da República, eu já tive oportunidade e não fui feliz, né? Então, isso está totalmente descartado. Em relação ao governo estadual, eu não tenho a preferência do grupo político que está governando o Estado. Então, para ser candidato ao governo. Lá existem a gente já sabe até quem é o provável candidato. Quem que será o candidato do Ratinho Júnior? Tudo indica, embora isso não tenha sido anunciado oficialmente, tudo indica que deva ser o Guto Silva, que é, segundo consta, é o candidato da preferência do governador. Então, isso, questão de governo também. E o Senado ainda não está discutido, né, nesse grupo que vai se preparar para as eleições. Eu, sinceramente, mudo o eu substituo o eu pelo nós, né? Pelo nós, porque aí a decisão tem que ser coletiva, tem que ser de conjunto, né? Então, cabe ao MDB, sim, mas acima do MDB ainda a população. Existe forma de você aferir o desejo da população. São pesquisas de opinião pública, mas pesquisas corretas, né? Não algumas picaretagens que tem por aí. Então, pelo que eu estou sentindo aqui na conversa com o Álvaro Dias, ele quer ser candidato a senador da República, mas está perguntando para a população se o querem como senador. Não, vamos mudar a coisa. Na verdade, o que eu quero mesmo, o que eu gostaria mesmo é de ficar em casa, né? Isso é no conforto que eu vivo hoje, longe da política, não é? Isso seria mais confortável, mais agradável, eu teria mais paz, né? Mas também não posso fugir à responsabilidade de uma eventual convocação. E como é que se sabe se há convocação ou não? Exatamente por intermédio de pesquisas de opinião pública, que devem ser não só quantitativas, mas também qualitativas. Exatamente porque a política é uma nuvem, né? Uma hora está aqui, outra hora está ali, é como a nuvem, diziam os antigos, né? E é preciso saber interpretar os números de uma pesquisa, né? Não ler apenas os números, mas é preciso saber interpretar. Por isso que é importante pesquisa qualitativa, que quem sabe fazer faz bem, quem não sabe faz mal e desorienta, né? Então você tem que ter o cuidado de nessas Isso quer dizer que, de repente, essa pesquisa vai acontecer para abril, maio? Não, elas têm acontecido aí, né? Fazem pesquisas. A última pesquisa que o Paraná Pesquisas realizou, né, que é um instituto que ganhou conceito nacional, né, o Paraná Pesquisa, ela colocou um bom percentual, né? Numa das alternativas eu fiz 52% para o Senado e na outra eu fiz 47% para o Senado. E para o governo eu seria o segundo colocado, né? Não está descartado, então, ser candidato a governo do Estado também. Está praticamente descartado porque já há um direcionamento. E nós temos uma eleição polarizada. Você disputar isoladamente, dificilmente obterá sucesso, né? Então, a eleição é polarizada. Ou você tem apoio do Lula, aí já tem o candidato que tem o apoio do Lula, ou você tem o apoio do Flávio Bolsonaro. E fora disso, não tem outros apoios. Você tem que ter um recall enorme, né? Por exemplo, um recall da Lava Jato, que o candidato Moro tem, o recall da Lava Jato.
Então viabiliza uma candidatura. Mas se você sai isoladamente, não é? Só com o seu partido apoiando, certamente você ficará num segundo plano. Você torna... Mas isso não é bom para a democracia, para participar? Mas esse é o ideal, só que hoje não acontece isso. Hoje a população ou olha do lado esquerdo ou olha do lado direito. Então, ou você tem o apoio do Lula ou tem o apoio do Flávio Bolsonaro, né? Então, essas são as duas opções hoje. Polarizou, Fora né? disso, é complicado. Mas, Jorge, nós já estamos passando aqui da hora. Vamos ter que encerrar, infelizmente. Vamos deixar aqui o nosso convidado, Álvaro Dias, fazer suas considerações finais aí, Álvaro, para a população que vai nos assistir. A câmera está aqui. Fique à vontade. Obrigado, Jorge. Olha, eu quero agradecer o convite, né? Foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, conversando tranquilamente sobre problemas nacionais importantes, né? E sobre os sonhos que todos nós alimentamos de ver um país melhor, uma população mais confortavelmente atendida pelo serviço público, né? E com oportunidade de prosperar. E, sobretudo, diante de uma figura que tem um início de trajetória política, você, por ser bom. Obrigado. E quem a gente bota fé, tem confiança, acredita, não é? E procura estimular. A política, eu sei que é um chão para ingratidão, para incompreensão, para injustiça e para traição, mas é preciso que pessoas corajosas como você enfrentem esta realidade, né? E nós torcemos muito pelo seu sucesso. É uma pré-candidatura que está aí sendo reivindicada por nós, inclusive, do MDB, para que você possa carregar essa bandeira, não só aqui em São José dos Pinhais, mas em toda a região metropolitana e pelo Paraná fora, e desejar a você sucesso. Esse é o nosso desejo. E em relação às pessoas que estão nos acompanhando, a nossa gratidão por tudo, né? Pelo passado, pelas oportunidades que eu recebi e o desejo de que nesse ano eleitoral Deus inspire a todos para a escolha ser a feliz escolha de quem é eleito para responder às expectativas da nossa gente. Então, que cada eleitor tenha a inspiração necessária para acertar, né? Acertar no alvo e eleger aqueles que realmente merecem representar no Legislativo ou no Executivo a população do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Álvaro. Foi um prazer estar com você. Jorge, faz suas considerações finais, que daí eu encerro. Eu queria agradecer a todo mundo que participou Queria agradecer Álvaro Dias. Mas é uma história longa, ou depois vou contar ali, umas histórias nossas ali, uns 15, 20 anos atrás. Mas muito obrigado ao pessoal que veio participar. Possebon, vai que é tua, Possebon. É isso aí, pessoal. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade hoje de estar aqui com uma figura igual ao Álvaro Dias, uma pessoa que trabalhou a vida inteira na política, e tá aqui, ó, no auge aqui da sua vigor político ainda, porque agora ainda, depois de ter ficado 3 anos afastado, a população quer e invoca seu nome, Álvaro, para ser senador do Paraná, para representar o nosso estado com dignidade, como você sempre fez. E agradeço a Deus por essa oportunidade, de ter hoje esse privilégio, de ter você como um parceiro na minha caminhada, que está se iniciando agora, estou aprendendo ainda. E imagina o privilégio de ter um professor igual o Álvaro para poder nos orientar e nos dar o caminho correto. Então, hoje é só alegria, já me sinto realizado aqui por essa oportunidade. Fiquem com Deus, até a próxima e vamos juntos que daqui a pouquinho tudo se define. E já adianto aqui, Álvaro, o meu compromisso. Você sendo nosso candidato a Senado, terá o José Possebon aqui em São José dos Pinhais para trabalhar a seu favor. Obrigado, meu cara. Pode bom? Obrigado, pessoal.